Bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou contar mais uma história da minha fatídica vida. Esse canal daqui a pouco vai começar a aparecer uma fanfic, porque vocês vão perceber que alguns personagens se repetem. Deve ser porque eu tenho poucos amigos. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Falando em fanfic, eu tô meio que desenvolvendo uma original no caso. Nada de fanfic relacionada com K-pop e yaoi. Então se vocês estiverem interessados, comentem. Bem, a história que eu vou contar hoje é um tanto, como eu posso dizer, perigosa. Tipo, eu gostaria de pedir encarecidamente, caso você seja menor de idade, não faça isso, sério. Eu sou muito novo para levar processo. Mas também não é algo tão sério, pelo menos eu acho. Quem nunca fez alguma doideira durante sua época de escola, não é? Bom, aviso dado, hoje eu vou contar a história de quando eu e um amigo nos perdemos no meio da cidade. Bom, essa história aconteceu em meados de 2016, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Mas antes, como sempre, eu preciso dar um pequeno contexto para que vocês entendam de forma mais completa. Da quinta até a sétima série, eu praticamente só tinha um amigo. Claro que eu falava com outras pessoas na escola. Não era nem um ET também, né? Mas eu e ele éramos uma dupla, de andar juntos e coisas do tipo. Era uma boa amizade. Porém, algumas semanas antes de começar a oitava série, ele me enviou uma mensagem dizendo que não ia mais estudar na escola. Ou seja, eu ia ficar sozinho. E nossa, foi um período muito ruim. 3 anos só conversando com a mesma pessoa e de repente, essa pessoa vai embora. Nunca mais eu tive qualquer conversa com esse amigo, infelizmente. Bom, depois da saída dele, aí sim eu virei um ET. Tipo, literalmente eu só ia pra escola, via as aulas, ficava na sala durante todo o intervalo e ia pra casa. Não falava com praticamente ninguém. Não era literalmente ninguém, mas basicamente eu passava a maior parte do tempo sozinho. E foi nessa época que eu realmente me atolei de animes. Comecei a assistir tudo desenfreadamente. Eu não tinha praticamente nenhuma interação com o pessoal de lá, então o anime escolar era o mais próximo que eu poderia viver. Bom, realmente foi um período bem solitário. Até que um dia o professor de geografia pediu para fazermos um trabalho em dupla, onde cada um dos alunos iria escrever sobre um país da Europa. Ou seja, ferrou pra mim. A sala já tinha grupinhos bem definidos e não havia espaço para alguém como eu entrar numa dupla. Então eu fiquei lá, olhando as duplas anotarem seus nomes, esperando um sobrar e sobrou. Então o professor pediu para que eu e ele fizéssemos juntos. E então eu e aquele fracassado fizemos o trabalho. Tô chamando ele assim não porque ele seja um fracassado, mas porque eu tenho quase certeza que ele tava nesse vídeo, então esse ainda é bem presente no anime. Bom, acabou que ele também via anime, então viramos amigos. Bom é que ele permaneceu na escola até o final do terceiro ano. Um ano depois a gente começou a falar com mais um menino e agora andávamos em 3. Uma evolução comparando os outros anos. Bem, então durante todo 2015 tudo estava bem. Pelo menos eu não falava só com uma pessoa. Infelizmente no final daquele ano, o nosso terceiro amigo, que já tinha 18 na época, terminou o ensino médio. Isso porque naquela época o Enem servia como uma forma de finalizar o ensino médio também. Então infelizmente só 2 de nós permanecemos na escola. Mas sempre mantivemos contato com esse outro até hoje também. Bem, durante as provas de 2016, ou seja, do segundo ano, como saímos cedo, a gente ia pra praça que tinha em frente da escola. E não façam isso, nunca fiquem na praça perto da escola. Bom, eu e ele ficamos conversando sobre anime e essas coisas. E durante aquela semana de prova decidimos visitar o nosso amigo na casa dele. Essa visita na casa deles poderia ser um vídeo à parte, mas esse não é o foco desse aqui. Antes de continuar, eu preciso contar um fato para que vocês entendam o drama real da história. Eu nunca fui um garoto de sair de casa, brincar com os amigos na rua, não. Minha infância era eu brincando de Power Rangers sozinho em casa. Qual a consequência disso? Bem, eu basicamente não sei nada de localização. Tipo, tem uma rua na frente da minha rua. E eu sei o nome da minha rua, mas a da frente, que eu já moro há 19 anos... Sério, gente, eu não sei o nome dela. Não que eu saia na rua e me perca, mas também não é assim. Mas se for pra analisar o nome de uma rua, pra pegar um ônibus ou chegar em um lugar, eu não consigo. Bom, mas voltando à história, um desses dias em que nós estávamos nos preparando pra ir na casa do nosso amigo, eu e ele decidimos, em vez de ir lá, que já ficava uma distância considerável da escola, de explorar mais a cidade. Conhecer, né? Porque estudávamos no centro, porém era uma parte menos popular do centro. Então lá fomos nós na nossa aventura. E bem, eu lembro até hoje, era tudo muito diferente do que eu já tinha visto. Minha cidade, pelo menos no centro, tem uma influência muito forte da arquitetura europeia. E eu me sentia meio que em Paris, sabe? Sonho de pobre. Bom, a gente ficou aquela semana inteira fazendo essas aventurinhas, caminhando por lá. Teve até um dia engraçado em que a gente encontrou uns adolescentes tomando café e um deles estava com uma katana nas costas. Tipo, coisa mais aleatória possível. Bom, dias fazendo essas viagens e cada vez mais adentrando. E então, um dia eu tive a brilhante ideia de ir até um museu. E ele aceitou, então decidimos que na próxima vez iríamos até lá. Bom, aqui na cidade tem um museu zoobotânico, ou seja, é ao mesmo tempo um museu e um zoológico. A gente não ia entrar, só ia até lá e andar pelos arredores. Mas Jean, como você sabia chegar até lá se não sabia se localizar? Bom, eu não sabia, mas eu sabia usando uma lógica meio louca, que seguindo certos pontos específicos eu poderia chegar lá. Não é uma boa bússola, mas é basicamente a forma que eu uso para chegar nos lugares que eu quero. Então fomos andando seguindo essa lógica e começamos a adentrar lugares que nunca antes havíamos passado. Mas se a gente seguisse em linha reta, na volta era só fazer o mesmo caminho.
Só que então em algumas partes a gente começou a precisar ter que fazer algumas curvas. Só ir direto não ia ser o suficiente para chegar lá. E esse foi o maior erro que a gente cometeu. E em dada parte do trajeto havia uma construção bem similar a um castelo russo. Não que eu seja especialista em arquitetura, mas era bem similar na minha visão. Bom, fomos seguindo e fazendo mais curvas até que a gente finalmente chegou no museu. Então fomos lá, damos uma volta até chegar a hora de retornar. E aí começamos a voltar para a escola quando durante o trajeto percebemos que os lugares que a gente estava passando de volta não estavam correspondendo aos mesmos que a gente viu na vinda. E bem, isso só significava uma coisa: estávamos perdidos. 2 adolescentes no centro da cidade perdidos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a sensação de olhar para os lados e não saber onde você tá é muito agoniante. Eu não tenho palavras para descrever essa sensação a não ser assustadora. Nós saímos geralmente umas 8h20 em dia de provas, ficávamos conversando e às 10 eu estava em casa, pelo menos eu. Mas agora já estava se aproximando das 11 e nós ainda estávamos perambulando pela cidade sem saber onde estávamos. E além do calor, do desespero, ainda tinha sede que começava a ser um inimigo também. E a gente só tinha dinheiro de uma passagem, o que não adiantava muito, até porque os anos que estavam passando não serviam pra gente. E diante desse cenário, a única coisa que passava na minha cabeça era de que forma eu chegaria em casa, se vivo, morto ou seria morto lá. Várias possibilidades, todas elas negativas. Parecia que o fim estava chegando pra gente, mais e mais ruas desconhecidas, até que eu, por um milésimo de segundo, vi algo longe conhecido. Então nós seguimos as cegas em direção ao que eu tinha visto, até porque nem eu tinha certeza do que eu havia visto, só sabia que era similar. Mas fomos até lá e encontramos a construção similar às construções russas, que eu citei anteriormente. E dessa forma, quase que milagrosa, conseguimos reencontrar o caminho a partir de onde nós estávamos apenas caminhando reto. E então voltamos para a escola. No dia seguinte eu contei para alguns colegas sobre essa aventura e alguns me chamaram de louco, outros só riam mesmo, mas desde então a gente não fez mais isso, para não correr o risco de nos perdermos de novo. Mas em relação a mim, eu me perdi mais uma vez e pior, foi no ano passado, e se quiserem saber é só comentar. E eu garanto que foi mais tenso, até porque foi de madrugada. Gente, esse foi o vídeo dessa semana. Eu acho que esse vídeo ficou longo, eu não sei. É muito ruim ficar gravando sem saber o tempo do vídeo. Mas se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreva para receber mais vídeos. E me segue no Instagram aí também. Se você tem alguma sugestão de vídeo, é só comentar aí. E até a próxima.